pessoal, aqui é o professor Roberto Mota, professor da disciplina de Materiais Odontológicos 3 do Unifunec. Hoje vamos falar sobre materiais utilizados no procedimento de clareamento dental. O resultado do gel que a gente usa para clarear os nossos dentes, ele ocorre devido à liberação de moléculas de O2, que tem como objetivo a remoção dos pigmentos existentes nos dentes. Ou seja, o principal ingrediente dos materiais utilizados por nós no procedimento de clareamento dental é o O2, o oxigênio. E no caso específico nosso, esse O2, o oxigênio, é proveniente de dois tipos de materiais. Ou ele é proveniente do peróxido de hidrogênio, ou ele é proveniente do peróxido de carbamida. Esses materiais podem ser usados tanto a nível de consultório como a nível domiciliar. Quando ele é utilizado a nível domiciliar, a concentração desse material ela é bem menor do que aquela utilizada a nível de consultório. Quando se usa o material denominado peróxido de hidrogênio para fazer clareamento dental a nível domiciliar, a gente preconiza aos pacientes que utilizem esse peróxido de hidrogênio por um período de 15 dias, sendo que a aplicação se resume em 30 minutos a 1 hora diárias. Ou seja, você aplica o gel durante 30 minutos ou até 1 hora, certo? Por dia durante 15 dias. No caso do peróxido de carbamida, a gente já utiliza pelo mesmo tempo, ou seja, 15 dias. Porém, o uso deve ser de 1 a 8 horas diárias, bem diferente do peróxido de hidrogênio. O clareamento dental a nível de consultório odontológico, ele pode ser feito através de um laser azul, que é aquele que a gente usa um comprimento de onda de 450 nanômetros, ou um laser infravermelho, cujo comprimento de onda é bem maior, que é 808 nanômetros. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles está no sentido de que o laser infravermelho, cujo comprimento de onda é de 808 nanômetros, ele tem o condão de diminuir a sensibilidade dentinária, tá? Existe alguma contraindicação? Sim, existe contraindicação, certo? Uma delas é a não utilização desse material clareador em pacientes com menos de 15 anos de idade. Não devemos utilizar esse clareamento em mulheres gestantes, em pacientes que têm uma quantidade muito grande de cáries, ou seja, pacientes que não têm uma higiene muito correta, tá certo? Pacientes que têm problemas gengivais, pacientes com restaurações realizadas de forma errônea, pacientes com alergia ao material utilizado por nós, no caso específico o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, e deixei por último aqui, não deve ser utilizado em pessoas com expectativa além da realidade. Então, como eu sempre digo, você não pode fazer um clareamento num paciente e ele achar que vai ficar com o sorriso do Brad Pitt. Não vai ficar. Ou então você faz um clareamento numa paciente e ela acha que vai ficar com o sorriso da Aline Moraes. Com certeza não vai. Então, esse tipo de expectativa deve ser abolido com relação ao procedimento de clareamento. Ou seja, tem que embutir ao paciente a realidade do procedimento. Preconiza-se também
durante o tratamento de clareamento, que a pessoa se abstenha de consumir cenoura, beterraba, são alimentos que têm a coloração muito forte e podem interferir no resultado final. O café também, quem ingere muito café pode também interferir no resultado final. O chá, pessoas com o vinho tinto, certo? E com relação à sensibilidade, pessoas que usam o uso muito acentuado de sucos à base de laranja, acerola, tamarindo, pacientes que usam muito refrigerantes. Então, esses pacientes têm que ser informados que têm que se abster um pouco do uso desses, desses líquidos, porque eles alteram a sensibilidade, ou seja, no sentido de que a sensibilidade dentinária fica exacerbada, ou seja, aumentada. Quais são os efeitos colaterais no procedimento de clareamento? Resumidamente, são dois. Um é a sensibilidade dentinária e o outro a irritação ao nível de gengiva, ou seja, são os dois efeitos colaterais que mais incomodam o nosso paciente e, por consequência, a nós profissionais da área de odontologia, ou seja, sensibilidade e irritação da gengiva. Só que, com relação à irritação da gengiva, foi feito um estudo e chegaram à conclusão de que a irritação da gengiva ela ocorre quase que 90% dos casos devido a dois fatores. Um, quando o tratamento é feito a nível domiciliar, o paciente coloca excesso de gel clareador. Ou a moldeira está mal adaptada. A moldeira individual que é confeccionada por nós está mal adaptada na cavidade oral do paciente. O clareamento, o tratamento de clareamento, o clareamento caseiro, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma delas é o seguinte: você usa placas personalizadas, ou seja, você faz uma moldeirinha individual que ela é exclusiva do seu paciente. A sensibilidade do paciente, ela é observada pelo paciente é bem menor, visto que a concentração também utilizada é bem menor, tá certo? Então essa sensibilidade às vezes está atrelada à concentração do material clareador. E também existe uma observação a ser feita no sentido que, como o tratamento é feito num período de 15 dias, a manutenção periódica ela é importantíssima. E a grande desvantagem vem a ser o tratamento longo, tá ok? Aqui está uma plaquinha uma placa de clareamento que a gente faz no consultório, bem fácil de se fazer. Aqui está aplicando o gel clareador na moldeirinha individual, certo? Agora, com respeito ao clareador que é usado no consultório, a gente tem como vantagem o seguinte: a concentração utilizada em consultório é muito maior, visto que o nosso conhecimento técnico também é muito maior que em relação ao nosso paciente, e o tratamento ele é extremamente curto. Quando você utiliza como material fotoativador o laser, certo? Ele tem como grande vantagem, como disse lá anteriormente, principalmente em relação ao laser infravermelho, que tem um comprimento de onda em torno de 808 nanômetros, ele tem como condão diminuir grandemente a sensibilidade dentinária. Os resultados são excelentes e o tratamento é bem curto, enquanto num consultório você faz em uma única sessão e o tratamento caseiro leva aí cerca de 15 dias ou mais. Aqui está uma amostra do material utilizado para clareamento, tá certo? Aqui está um aparelho, só um exemplo,
uma imagem muito ruim, mas enfim, é um aparelho, tá aí. Um paciente fazendo clareamento, né? Porque ele vai precisar mesmo, porque um rapaz bonito desse, né? Então precisa realmente, além do clareamento e outras coisas aí para melhorar a aparência dele, né? Então quando nós estamos no consultório, só para vocês, isso aqui vocês vão aprender com maior propriedade na matéria de dentística, certo, pessoal? Ou então lá na integrada, enfim, na clínica. Mas só que nós iremos mostrar para vocês aqui praticamente o passo a passo no clareamento, bem simplificado, mas dá para vocês entenderem. Então, o primeiro procedimento, pessoal, é fazer um isolamento relativo com um material chamado Top Dan. Top Dan, que ele tem como função proteger a gengiva, certo? E ele é fotopolimerizado, certo? Então ele cobre, você passa esse material recobrindo a gengiva para isolar a gengiva do dente. Então é um protetor, tá? Essa barreira também aqui tem que ser de meio a um milímetro, tá certo? A gente também usa um afastador labial para facilitar também o seu acesso. Como eu disse aqui, após colocar o Top Dan, a gente polimeriza ele, tá certo? Que tem como a principal função é prevenir irritação, ou seja, o contato do material clareador com a gengiva, que fatalmente, se isso ocorrer, vai provocar uma irritação no paciente e cada um tem uma resposta diferente, tá? A gente coloca a ponteirinha, né, da seringa, aplica sobre toda a superfície dentária, tá certo? A gente sempre aplica de pré a pré. E eles falam que uma seringa dessa dá para aplicar tranquilamente em 2 arcos, ou seja, superior e inferior. Então, quando você, o material que você vai, o clareador, você não vai utilizar o laser para fotoativar esse material clareador. Quando ele é um ativador químico, autoativado, você deixa ele por 40 minutos sobre a superfície, sobre a superfície dental, sendo que de 5 a 10 minutos, cada 5 ou 10 minutos você movimente esse gel sobre o dente com a finalidade de liberar o oxigênio, tá certo? E para renovar também o contato deste gel com o dente, tá? O tempo de aplicação depende de cada fabricante, tá? E no final do tratamento, você aspira o material com uma cânula endodôntica, remova o protetor, aliás, lave com abundância e posteriormente, só por último, você remova o protetor gengival, que é o Top Dan, tá ok? Então vou mostrar aqui para vocês agora a sequência de aplicação, tá? Nós falamos de forma teórica, eu vou explicar para vocês como é que funciona então. Ó, o rapaz bonito aqui de novo. Então aqui, ó, o afastador gengival, tá? Para ter um acesso bem tranquilo em relação à cavidade oral. Você faz uma profilaxia com um micromotor, tá certo? Com pedra pomes ou outro material, enfim, qualquer material usado para profilaxia. Você faz usa um dente de estoque como parâmetro para ver até onde você vai fazer esse clareamento. Você aplica o Top Dan, que eu disse para vocês, que é o protetor gengival aí, que ele vai isolar o dente da gengiva, tá? É o Top Dan. Depois você fotopolimeriza ele, como eu disse anteriormente, que ele é fotopolimerizável. Aí você aplica o material, o gel clareador, tá certo? Aqui está já
cavidade oral, aplicado de pré a pré, tá? Então, como eu disse, cada 5 ou 10 minutos você faz você pega uma sondazinha e movimenta esse gel sobre o dente para poder aumentar a liberação de O2, tá certo? E para melhorar o contato desse gel com o dente para que o resultado seu seja bem satisfatório, tá? Agora, no final, você faz aspira todo esse gel com aquelas cânulas de aspiração de endodontia, que ela é bem fininha, lava bem, certo? E só depois você remove o top dam, que é esse protetor gengival. Tá ok, pessoal? Essa é a sequência de procedimento, tá? Então, deixa eu no final aqui, ainda tem mais... quando você também tiver diante de paciente com dentes endodonticamente tratados, ou seja, dentes não vitais, você pode fazer clareamento? Pode. Só que tem alguns cuidados. Primeiro, verificar se o tratamento endodôntico foi bem realizado. Se o tratamento endodôntico for bem realizado, você pode fazer o clareamento. Caso contrário, não é indicado. Esse paciente tem que voltar ao endodontista, refazer o canal e depois você fazer o clareamento. Então, como é que se faz o clareamento em dentes não vitais? Você faz um isolamento do dente, tá certo? Faz um isolamento absoluto do dente, faz uma proteção entre o material usado no selamento do canal com o meio externo. Então você usa um hidróxido de cálcio, certo? Pasta, ou então você usa um ionômero de vidro para isolar o tratamento endodôntico do meio externo. Tá ok? Aqui está bem explicadinho, dá para vocês entenderem, tá? Aqui só para observar, então, lado esquerdo aqui nós temos aqui um dente com a coloração indesejada, tá certo? Isso esteticamente abala muito o paciente. E do lado direito, uma radiografia para que você analise se o tratamento endodôntico foi a contento. Se ele foi a contento, você faz aquilo que nós informamos. Você faz um isolamento do material usado no selamento do meio externo e usamos o hidróxido de cálcio pasta, ou então a gente usa um ionômero de vidro para isolar o material, o meio interno desse dente com o meio externo, para que não ocorra o quê? Uma migração do material clareador para dentro desse dente. Tá ok, pessoal? Aqui está o material utilizado, um gel clareador. Não esqueça que o procedimento praticamente é o mesmo, ou seja, a gente faz um isolamento relativo, você usa o top dam para fazer o isolamento gengival, profilaxia, aí você aplica o gel, certo? Durante o tempo preconizado pelo fabricante, certo? E no caso específico, aqui já está o final do resultado, do lado esquerdo o caso inicial e do lado direito o procedimento já finalizado, e vocês podem notar que o resultado é extremamente satisfatório. Pessoal, isso é o que tínhamos para vocês hoje, certo? Essa aula sobre clareamento, ela vai estar disponível na central do aluno, assim como material didático. Tá ok, pessoal? Bom proveito e até a próxima.